A paz do Senhor, meus amados, vamos então a mais uma aula aqui da nossa comunidade A Bíblia Sem Mistérios, né? A gente está avançando bastante aí na história de Jacó, né? E agora vai acontecer um fato interessante. Nós já vimos aí que Jacó ele já tinha voltado de Padã Arã, já tinha se resolvido com Esaú, então os dois já estavam bem, já estavam tranquilos. Um problema agora, Jacó, depois de tudo isso, compra ali uma terra na mão de Ramô, que era o pai de Siquém, e se estabelece lá. 18 meses ele ficou ali naquela terra. E aí esse capítulo vai narrar um fato que acontece ali naquela terra. Esse fato é extremamente grave, né? E mancha a história de dois dos filhos de Jacó. E a gente vai ler agora aqui isso tudo. É importante a gente tentar cada detalhe desse, amado. Sabe por quê? Porque a gente vai entender o porquê que as bênçãos lá na frente, elas não são dadas. Então, esse fato que vai acontecer agora vai manchar, de uma certa forma, a imagem de dois dos filhos de Jacó, e lá na frente, na bênção, eles serão relembrados. Vamos lá, vamos trazer aqui agora Gênesis capítulo 34, Lamed e Dalet, né? O Lamed é que tem a força de 30 e o Dalet que tem a força de 4. Bereshit, que é a palavra normal. Vamos continuar então o estudo, os primeiros versículos que dizem assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Siquém, filho de Ramor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e ficou afetuosamente com a moça. E falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo do gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Então vamos ver aqui esse primeiro trecho. É o primeiro trecho desses versículos. É onde a gente está vendo aqui que o que é que acontece. A filha, quando fala de Diná, filha de Léo, o comentarista judeu diz que elas eram muito parecidas, né? Léa e Diná, inclusive nos hábitos, nos comportamentos. Por isso fez essa referência. Diná, filha de Lia, fez essa referência. E ela tinha, assim, dentro desse comportamento bem definido, muito parecido com a mãe. Aí a Bíblia diz que ela passeava. O problema está aí, né? Porque é da mesma forma como... E o grande problema do que aconteceu com Lia, ou com Diná, é porque ela tinha o mesmo hábito da mãe. A mãe de vez em quando dava umas saídas e sumia, certo? Isso você vai encontrar em algumas passagens, né? Que Lia saía e desaparecia por uns dias... Por uns dias não, mas por um tempo, depois reencontrava com Jacó e assim ia. E Diná teve a mesma atitude. E aí a Bíblia fala que o filho de Ramô, né, que o nome dele era Siquém, então ele viu essa menina, e a Bíblia diz que ele pegou ela e usou ela de forma forçada, né? O texto, inclusive no hebraico, fala violou-a. E a Bíblia fala que após ele fazer isso, ele se apaixonou por Diná, filha de Jacó. E a boa jovem falou sobre o coração da jovem, né? Então ele começou a dizer que digamos assim, começou a tentar cantar a menina. E depois ele foi se dirigir ao pai, foi procurar o pai e pedir ao pai para se casar com a menina, né? Para viver ao lado da menina. Queria aquela mulher com ele, né? E foi para lá para poder pedir ao pai, para o pai conversar com Jacó. E a Bíblia fala aí que Jacó ouviu, né, sobre o que aconteceu com sua filha, e ficou calado, esperando até que eles voltassem. Então veio o pai de Siquém, né, que é Hamor, para conversar com Jacó. Vamos dar continuidade agora aqui à leitura do texto, certo? E diz assim, vamos lá.
E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os homens, iraram-se muito por quanto Siquém cometeram uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada de vossa filha. Dai-la, peça-vos por mulher. E apresentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai, negociai nela e tomai possessão dela. Então aqui o que é que Ramon faz? Ele faz uma proposta para a família de Jacó, né? Sabia que tinha desagradado todo mundo e apesar deles estarem enfurecidos porque esses atos eles não eram tolerados, eles apesar da gente não entender muitas coisas, mas por exemplo a história dos relacionamentos ilícitos lá do dilúvio, aquela coisa toda, isso já tinha sido acabado. Né? E eles sabiam da história do dilúvio, eles sabiam da história de Adão e Eva, eles conheciam tudo aquilo que Moisés depois trouxe, eles também conheciam. Moisés, na verdade, o que ele fez foi sistematizar o ensino, colocar esse ensino passo a passo, mas isso já era conhecido de Jacó, isso já era conhecido de Abraão, porque essa história ela foi passada de pai para filho. Para chegar até Moisés, então ela já tinha sido passada de um por um, certo? Então aqui o que acontece? Ele já sabia disso e esse tipo de ação de tomar mulheres à força era algo pré-diluviano, então eles se revoltaram muito, eles não toleravam. Mas Ramon queria corrigir isso como? Meu filho se apaixonou por sua filha, então dá ela por mulher, certo? Dá ela por mulher. A palavra que está lá no hebraico, apesar de no português a gente acabou de ler aqui, né? Como foi que a gente leu? A palavra que a gente leu meu filho está enamorado da vossa filha, né? Mas a palavra que está no hebraico é uma palavra que ela diz nashikei, nashker, ou nashker, que significa desejo. Quem traduziu no hebraico traduziu por tem prazer, então era algo carnal. Não era algo real de paixão, de amor, mas era um desejo carnal que ele tinha. Meu filho teve um desejo carnal, tão carnal que provocou a violência, né? o estupro. Né? E aí o Ramon começou a aumentar ainda mais a proposta, dizendo assim: casarão vossas filhas conosco. Olha só, então todas as filhas de Jacó, da família de Jacó, os herdeiros, até então só tinha Diná revelado na Bíblia, mas é possível que houvessem outras, né? E vossas filhas dar-nos-ei, e nossas filhas tomarei para vós, e conosco habitareis, e a terra estará ante vossa face, habitai nela, negociai e apropriai-vos dela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: encontrarei graças em vossos olhos, e o que me pedirdes te darei. Ampliai sobre mim muito o dote e os presentes, e darei o que me disserdes. Dai-me a jovem por mulher. Né? Por mulher. Então aqui nós vimos, eu ainda não li esse texto, eu vou ler aqui agora porque eu li agora no texto, na tradução, eu faço duas traduções, a tradução do português e a tradução de como os judeus eles leem. Então tem algumas diferenças. Então aqui, disse-se que é o pai dela, os irmãos, ache graça aos vossos olhos, darei o que me disseres, aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseres, dai-me somente a moça por mulher. Então a gente vê aí agora em português, porque eu tinha já ultrapassado, por isso que eu voltei à leitura, tá? Essa palavra dote significa ketubá, que é um contrato de casamento, né? E aqui ele faz uma proposta geral, né? Inclusive não só de unir as duas famílias, mas como também de doação de terra, de presente pelo casamento. Era um hábito normal, era um hábito comum, e por isso
eles estavam acontecendo, ele fez essa proposta. Vamos continuar lendo aqui o texto para a gente aprofundar ainda mais o que diz a Paraxá. Vamos lá. Versículo 13 a 17 diz assim: então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado Diná, sua irmã, e disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós. Se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós, então dá-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos conosco, e seremos um povo. Mas se não nos derdes ouvidos, se não nos ouvides e não nos circuncidastes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. Um trecho um pouquinho mais longo, mas tem que falar o diálogo todo para não ficar quebrado, né? Para não ficar rompido. Eu coloquei aqui o Instagram aqui embaixo para vocês tiverem dúvidas, vocês fazerem perguntas lá na caixa de perguntas do Instagram, tá bom? Ou no Instagram ou aqui mesmo. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui lendo o texto. Então responderam os filhos de Jacó e na verdade o objetivo deles era levar o pessoal de Siquém a se circuncidar, né? Porque eles colocaram ali que entregar uma filha a um incircunciso para eles era desonroso, né? Então para eles era desonroso. O nome desse ato, né, uma aliança, um significado de aliança, é um ato de aliança dos judeus, que é a circuncisão. Isso no judeu significa Brit Milá, né? Então é uma aliança que eles faziam. Brit é a palavra Milá, então aliança de carne. Então eles faziam essa aliança com Deus. Todos os judeus até hoje eles são circuncidados, todos. Inclusive na época da guerra, Hitler, eles eram identificados pela circuncisão, né? Então eles eram identificados através da circuncisão. E aqui eles falam o seguinte, que ele não daria as suas filhas se não fosse a homens circuncidados, né? Se vocês então se circuncidarem, essa aí foi a palavra estratégica que ele utilizou, então nós tomaremos as nossas filhas e te daremos as nossas filhas, né? Nós podemos casar com suas filhas e você pode nos casar. Agora, se você não se circuncidar, certo? Então a gente toma a nossa filha e vai embora. E aí, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que, olha só, as suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor, e não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Veio, pois, Hamor a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: esses homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra, e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas. Aqui agora ele já está ratificando o acordo, né, com a sua família, com todo o seu povo. E nessa ratificação, certo, ele achava, né, que eles estavam sendo sinceros, né, e ele disse: aqui tem terra para todo mundo, então eles consentirão em se casar com as nossas filhas e nós consentiremos em que eles se casem com as nossas. Isso foi a argumentação utilizada por Hamor e por Siquém, rei, né, para poder convencer os homens a se circuncidarem. Aí o versículo seguinte diz: nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar. Como eles são circuncidados, o seu gado, as suas possessões e todos os animais não serão nossos, consintamos, e o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, e todos os que saíram à porta da cidade. E foi circuncidado todo homem, todos que saíram pela porta da cidade. Olha aí que coisa que impressionante, né? E o que eles fizeram. Na verdade, eles fizeram isso porque eles tinham
um respeito muito grande pelo povo de Jacó, porque eles eram falados, né? Descendentes de Abraão. Abraão sempre foi um homem muito famoso naquela região, certo? E para eles era uma honra poder fazer parte disso, né? Poder fazer parte desse processo de ser aceito pelo povo judeu, pelo Deus vivo, tudo isso, né? E aí o que é que fizeram? Todos consentiram, todos toparam, todos se circuncidaram, certo? Mas olha só o que vem logo depois. O que vem logo depois. Algo terrível acontece e isso tudo foi imputado depois como uma grande mácula, né, na vida de dois dos filhos de Jacó. Vamos ver o que é que diz aqui. Diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, né, porque imagine o processo do Brit Milá, amados, é o processo da cirurgia de fimose. Então o prepúcio da glande peniana ela é removido através de uma cirurgia. Hoje em dia existem técnicas especiais que fazem isso, né, que você remove com anestesia, com uma série de coisas, e ótimo. Mas naquele tempo não havia nada disso, então eram utilizados os instrumentos rudimentares de pedra, muitas vezes, e a exposição que ficava, às vezes provocava dores terríveis. Imagine só urinar e assim por diante. E ao terceiro dia, de acordo com a tradição, era o pior dia. E aí a Bíblia diz o seguinte: aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Ramor e a seu filho Siquém. E tomaram Diné da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram sua irmã. Então aqui eles tiveram um ato de vingança, né? Um ato de vingança que não é um ato que foi recebido bem, não foi bem recebido, mas eles fizeram isso. Esses irmãos arriscaram suas vidas por isso. Eram Simão e Levi, né? O segundo e o terceiro filho. E apesar de estar escrito como filhos de Jacó, na verdade as ações dele não condiziam com o que Jacó dizia. Jacó não aprovou aquilo e eles mataram todos, inclusive Ramor e Siquém, né? E a Bíblia fala que os filhos de Jacó vieram depois sobre os cadáveres, despojaram tudo, saquearam tudo o que havia na cidade, no campo, né? E todos os seus poderes, as crianças, tudo eles levaram cativo, saquearam tudo que havia na casa, né? Na verdade, eles fizeram uma verdadeira destruição naquela cidade. Foi uma coisa horrorosa, não foi uma coisa que seja louvável, não, né? Foi algo realmente vergonhoso. A gente tem que saber distinguir essas coisas da palavra de Deus, amados. Tem coisas que não estão, realmente não foram aprovadas por Deus. Certo? Vamos lá. E as suas ovelhas, as suas vacas, e seus jumentos que haviam na cidade tomaram, e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e todas as suas mulheres levaram preso, saquearam tudo que havia na casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tende-me esturbado, fazendo-me cheirar mal dentre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles já juntar-se-ão e eu serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: deveria ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Então aqui, ó, esse aqui é o momento do diálogo onde Jacó é envolvido, né? E Jacó não aprova, somente ele fica com medo de que a população se levantasse contra ele, né? Se levantasse contra ele e assim pudesse atacá-los. Mas ele diz: será que nossa irmã tem que ser tratada como uma prostituta, como uma mulher sem dono? Então essa foi a argumentação utilizada pelos irmãos de Jacó, né? Então eles não aprovaram e por isso fizeram o que fizeram. Então foi uma vingança terrível, que não é uma vingança que não é aprovável. Jacó não aprovou isso, né? Mas aconteceu, está aí na Bíblia. Então esse trecho é um trecho que manchou terrivelmente a vida de Simão e de Levi, né? Eles depois ficaram sendo conhecidos como homens de espada, homens de sangue, apesar de Levi sair
a tribo dos levitas, né? Então, até a próxima aula. Valeu aí, qualquer coisa, qualquer dúvida você pode deixar aí embaixo, ou você pode também pedir, fazer lá no Facebook, tá bom? Tem sempre uma caixa de pergunta lá aberta. Então que Deus abençoe no nome de Jesus.